Salve, salve, meus amigos criptomilionários! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um Informanax, nosso papo da semana. Galera, hoje vamos trocar uma ideia aí sobre o termômetro também da renda fixa, que já deu uma mudada, tá, aqui no Brasil. Vamos falar o que mudou aí no mercado no dia de ontem, né? A gente teve a inflação americana saindo no dia de ontem, o relatório do CPI aí que deu uma movimentada boa no mercado, tá? Os impactos aí das inconsistências contábeis das lojas americanas, não foi só notícia no meio tradicional, mas também no meio de cripto, né? Porque muito dos críticos do meio de cripto determinam aí que isso nunca aconteceria no mercado regulado, né? Regulamentado aí, que é o mercado de bolsa tradicional, e acabou acontecendo. Vamos comentar sobre, tá? Vamos falar sobre a agenda macro aí de sexta-feira. Tivemos alguns resultados de alguns indicadores importantes, tá? Como o PIB aí da Inglaterra, balanço, tá? De comércio e produção industrial na zona do euro, tá? Vamos falar sobre MetaMask, que alerta sobre novo golpe. Para variar, sempre tem alguém querendo roubar as suas senhas, tá? Vamos falar aí também sobre governo Lula, que vai rever a lei, o marco da lei das criptomoedas, que vai passar a ter novas regras aí, tá? E também temos a queda de volume em corretoras de criptomoedas, que chega a mais de 40%, tá? Tudo isso aí, como sempre, logo depois da nossa vinheta. Vamos para ela. Muito bem, muito bem, muito bem, galera. A todos que estão chegando agora, primeira vez no canal, meu nome é Lucas Nakata, sou trader há 5 anos aí no mercado. Comecei pelo mercado de cripto, então, tô velho já, calejado nesse mercado. E aqui no canal a gente fala sobre criptoeconomia e mercado. Se você curtir esse conteúdo, considere se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Beleza? Bom, galera, então antes de mais nada, já deixa o seu like aí para levar esse conteúdo para mais pessoas, tá? É sempre bom aí ajudar o Nax a levar esse conteúdo para mais pessoas, tá? E sem muitas delongas também, vamos começar o assunto de hoje, tá bom? Bom, então vamos lá. Galera, tivemos aí então o PIB, tá? O GDP aqui da zona da rainha, não é mais da rainha, caceta, do rei, que veio aí reduzido, né? A expectativa aí veio mais positivo do que o mercado estava esperando, né? O mercado estava esperando aí menos 0,2%, a gente veio com 1%, 0,1% aí em relação ao consenso do mercado. Notícia até que positiva, tá? Índice de produção industrial aqui também veio negativo, né? Veio um pouquinho melhor também em relação ao que o consenso do mercado já delimitava. Já na parte da zona do euro, a gente tem aqui o balanço de trade, tá? Então, o balanço de comércio que veio, tá? Um pouco melhor também em relação ao consenso do mercado, né? O consenso do mercado aí estava em menos 26,5 bilhões aí do mês passado, o consenso era menos 21 bi e a gente recebeu aí menos 11 bi, tá? Então, cara, movimento positivo em relação, por exemplo, ao balanço de comércio, tá? O índice de produção industrial veio também um pouco melhor do que se esperava, né? O que não deve afetar tanto o mercado, tá? Eu acho que a zona do euro em específico ela passa por um momento complicado, né? Em que a gente tem o Fed aumentando taxa de juros, o que eles são obrigados a aumentar também a taxa de juros, e por óbvio vão sentir também em quesitos de PIB, produção industrial, né? PMI, entre outros indicadores macro que devem seguir na mesma tendência, tá bom? Bom, para a parte aqui dos States, nem é tão importante esses indicadores, né? A parte de preços de exportação, importação e tal, meio foda-se, tá? O importante que é a gente comentar aqui, galera, é sobre o dado que saiu ontem com o CPI, né? A gente chegou a comentar ontem no Informanax de ontem, que aí o mercado subiu, já que o relatório do CPI de dezembro mostrou que os preços caíram 0,1% em relação ao mês de novembro, tá? E 6,5% em relação ao ano anterior, tá bom?
Com isso, né, parte do mercado espera que o Federal Reserve possa em breve desacelerar seu aumento de taxa de juros, né? Como eu já venho falando também, de que possivelmente a gente tem aí uma postura mais dovish em relação ao mercado, tá bom? Bom, galera, uma das partes que eu queria comentar com vocês é a mudança de renda fixa aqui no quesito brasileiro, tá? Então, por que eu tô falando de renda fixa? Bom, eu tô falando de renda fixa, galera. Eu sei que não é um quesito que eu comento bastante, tá? Porque não é de interesse, na realidade, eu acho que de grande parte de vocês. Mas é importante a gente entender como é que funciona a curva de juros brasileira para a gente ver a perspectiva em relação à desvalorização do real, tá? Eu acho que é muito importante a gente entender, até dando um close aqui na minha cara, tá? Ops, botão errado. Ó, galera, é muito importante. Uma das coisas que eu recebo bastante de vez em quando aqui é por que eu falo de macroeconomia, por que eu falo de bolsa americana e por que eu falo de bolsa brasileira, bem como taxa de juros. Porque isso influencia diretamente no nosso bolso. Para a gente comprar Bitcoin, para a gente comprar satoshis e tal, a gente precisa ter real. Né? E um real em que a gente consiga extrair o máximo de valor, né? A gente precisa extrair o máximo de valor no momento que a gente tá, né? Se a gente espera, se a gente demora, muitas vezes a gente pode ter uma desvalorização do nosso dinheiro. Então é muito importante a gente saber flutuar, né? É muito importante a gente saber flutuar de acordo com o mercado. É isso que faz parte do método 360, né? A gente ter uma visão analítica do mercado e saber entender qual ciclo do mercado a gente tá para a gente tirar o melhor proveito dele. Tá? Então é por isso que eu passo por taxa de juros, é por isso que eu passo por mercado de bolsa, porque às vezes a gente vai ter essa contrapartida. Se a gente tem sinais muito negativos em bolsa de valores, por exemplo, a gente pode ter um efeito que repercute no Bitcoin. Se a gente tem um aumento de taxa de juros, se a gente tem uma desvalorização do dólar em relação ao poder de compra dele, o que vai acontecer com o real? A gente compra Bitcoin real. Então a gente tem que entender essa parte, tá? É a visão do todo que completa o micro, tá bom? É por isso que eu sempre bato nesses pontos, acho importante a gente comentar sobre isso, tá? Então a gente teve uma melhora efetiva aí na taxa de juros, né? A curva de juros brasileira aí fechou sem direção nenhuma no dia de ontem, né? Os DIs aí de 24, né? Eu tô com DI de 31 na tela. Então, ó, DI de 24, tá? De 2024 também se manteve estável, tá? O de 2025, né? O DI 25. Boa. DI 25 aí ele perdeu 2,5 pontos base, né? E tá aí fechando basicamente a 12,5%. E os mais longos aí fecharam respectivamente em 12,36, 12,40 aí que seria os DIs de 29 e 31, tá? É importante, né, que após dias seguidos de queda na curva de juros, o Tesouro Nacional ele emite mais tesouros pré-fixados, tá? E isso acaba, querendo ou não, impactando, né, o nível de pagamento desses títulos públicos, tá bom? Então é importante a gente dar uma olhada também para ver a perspectiva do quanto vai custar né, o dinheiro aí pelos próximos tempos e a emissão desses títulos, o quanto que eles estão pagando para ver o nível de volatilidade, se efetivamente vai afetar o nosso bolso ou não, tá bom? Bom, beleza. Galera, uma das paradas que eu queria comentar também, tá? Então, sobre lojas americanas. Isso aqui foi bizarro no dia de ontem, né? Se a gente colocar no gráfico semanal aqui, ó, basicamente a gente caiu reto, tá? Então, no dia de ontem, 76% de queda. Parece muito cripto, né? Galera, para vocês terem uma noção, aí teve de acordo com o Sérgio Real, né, uma estrutura comum aí de antecipação de pagamento de fornecedores, estava sendo registrada na conta de fornecedores e como uma dívida bancária de balanço patrimonial da empresa, né? Então não estava entrando como dívida, ela estava entrando como
conta de fornecedor, né? As ações aí caíram mais de quase 80%, né? Foram 76% aí no dia de ontem. Isso parece muito movimentação de cripto. Então, galera, no final das contas, se a gente for ver, né, regulamentação em si ela não serve para muita coisa se você não souber o que você está fazendo. Se você não souber como analisar, por exemplo, uma empresa, não adianta nada você fazer isso, tá? Você tem que aprender a analisar uma empresa, você tem que aprender a analisar a movimentação, as possíveis movimentações que você pode ter para você se programar em relação a isso, tá? Bom, já falando sobre isso, isso já dá em conta sobre o que a gente tem aqui no S&P 500, tá? A gente está indo aqui, pelo menos no dia de hoje, para onde que eu espero, né? Que é o reteste, que é o pullback, que é a região dos 3.900 aqui, tá? Então, pode ver que eu nem movimentei em nada a ideia preliminar aqui do S&P 500, né? Então, retestamos aqui o ponto de controle, que era um ponto de cluster já anterior, que era os 4.000 pontos, e agora a gente está indo retestar novamente aqui os 3.900 na Bolsa Americana para ver se efetivamente a gente ganhou esse espaço aqui, tá? Ou se a gente vai voltar para o canal aqui, tá? De baixa que a gente estava tendo, né? Lembrando que a gente está numa extensão de canal também, né? Entre a ligação de pontos, tá? Então, uma linha de tendência de baixa aqui, a gente tem esse vão, né, esse vão aqui, que seria em tese o vão feito por trap, tá? E esse aqui seria o canal de baixa verdadeiro, tá? Então essa parte de cima aqui é onde acontecem as traps, onde acontecem as reversões de mercado, tá bom? Então fiquem atentos em relação a isso. Bom, dólar deu uma voltada, né? Entrou na região de dolarização, né? Eu venho falando sobre isso, esperando a dolarização. Galera, não é novidade para vocês, tá? Não é novidade para vocês sobre dolarizar o patrimônio e aproveitar dólar mais barato. Você compra Bitcoin real, mas ele é cotado em dólar e você precisa saber entender o momento certo de comprar. Porque se o dólar começar a voltar para cá, o preço do Bitcoin também vai mudar em real, tá bom? Atenção em relação a isso. Bom, aqui no Ibovespa, no caso, antes da gente entrar em cripto, né? Aqui no Ibovespa a gente teve a primeira reversão, né? Eu acho que vai complementar essa ideia, né? A gente teve aqui, ó, a volta do mercado nesse preço de fechamento de reversão, né? Tivemos então a negativa aqui na região onde que a gente já estava esperando uma negativa e a gente tá voltando pro canal, tá? Vamos ver aí como é que vai ser. Eu acho que a gente vai vir para cá agora, pelo menos nessa linha aqui, ó, nessa região agora, antes da gente voltar aqui pro 101.000 pontos, tá bom? Bom, isso aqui para bolsas tradicionais. Agora falando um pouco mais de cripto em si, né? Galera, a gente tem aí MetaMask, tá? Que entra aí para alertar sobre um novo golpe de envenenamento de endereços, tá? Então aí, ó, para variar, a MetaMask está sendo alvo de algum tipo novo de golpe, né? A carteira MetaMask aí alertou seus usuários por um novo golpe que está rolando, né? Que trata-se aí de envenenamento de endereços em que manipula contas aí para as quais o usuário envia as suas criptos, tá bom? Galera, a gente tem aí então um novo golpe da MetaMask que é basicamente um golpe em questão de explorar a tendência do copiar e colar os endereços, né, para realizar as transações. Que primeiro, né, os golpistas eles utilizam aí um software responsável por monitorar as transações das vítimas, principalmente feitas em stablecoin, tá? Stablecoin. O golpista então ele pega esse gerador de endereço, né, para criar um endereço que seja parecido com o da vítima, ou ao ato aí do destinatário de transação, tá? E como muitos são longos, eu duvido que vocês confiram todos os números, tá? Principalmente pulando o número dos meios. Eu faço isso, tá? Sendo bem honesto. Eu confiro os 5 primeiro e os 5 iniciais, os 5 últimos, e aí eu só envio,
né? Eu seria pego, inclusive. Tá? E aí eles mudam o meio do endereço, eles enviam para outra carteira e aí você acaba se fudendo. Tá? O golpista aí envia a transação de um valor insignificante para a conta fictícia que ele criou, né? Que se aproxima do da vítima, né? Envenenando aí a carteira, né? E com endereço fictício é muito semelhante ao real. O usuário pode acabar copiando o endereço falso na próxima vez que ele for fazer a transação de cripto, tá? Então tomem cuidado em relação a isso. O negócio é continuar conferindo basicamente todos os caracteres na hora de enviar a sua transação pela MetaMask, tá? Eu vou começar a fazer isso, eu não sabia desse golpe novo, eu achei legal compartilhar com vocês, porque isso é um erro que inclusive eu cometo, tá? Então, quando a galera fala assim, pô, caralho, eu nunca ia pensar em fazer isso. Pô, eu também não. Eu sempre conferi os 5 iniciais e os 5 finais. Não sabia que eles estavam agora mudando endereços, criando endereços paralelos e bem parecidos com o nosso, que a gente tem. Então agora eu vou começar a conferir todo o número. Tá bom? Isso é uma coisa que eu estava fazendo e agora vou passar a fazer de novo, tá bom? Bom, galera, temos aí o governo Lula que vai rever a lei das novas criptomoedas, principalmente, que eu já sei até o que ele vai falar, que é sobre segregação patrimonial, tá? Então, a gente teve aí que passou, né, o marco regulatório e agora o projeto aí vem querendo ser rediscutido, tá bom? O que vai mudar bastante aí o cenário atual para os investidores e também para os institucionais, tá? Segundo aí, a lei de criptomoedas deve ser rediscutida no Brasil, né? Principalmente na parte de segregação patrimonial, entre outros pontos, né? Por que segregação patrimonial? Para não ter a mesma ideia do que teve na FTX, né? Então, basicamente o projeto ir a zero e todo o patrimônio ali, todos os ativos dos usuários serem perdidos junto na massa falida, tá? Então, para não acontecer isso, eles vão rediscutir a lei agora, provavelmente implementando a segregação patrimonial. Que do ponto de vista do investidor, cara, animal, isso é muito legal. Agora, do ponto de vista institucional, isso não é nada legal, porque eles não vão poder se alavancar no nível que pode eventualmente travar um desenvolvimento em relação ao setor, principalmente de DeFi aqui no Brasil, tá? Essas novas regras aí não agregam, né, todos os participantes do mercado, como eu acabei de falar, e tem aí principalmente a prática da segregação patrimonial, que é o que vai ser discutido, como eu falei para vocês, tá bom? Bom, isso aí está sendo discutido no mundo inteiro, né? A gente chegou a ver uma discussão numa jurisprudência em que agora, né, ela pode ser utilizada para segregar o patrimônio do usuário e da corretora, como a própria lei, como a própria decisão do juiz dos Estados Unidos, em que disse que o patrimônio ele é da instituição, né, em que os usuários depositaram por livre e espontânea vontade, então isso pode dar um rebosteio também muito grande, tá bom? Acho que a gente tem que ficar de olho em relação a isso. Por fim, a gente tem a queda de volume aí das corretoras de criptomoedas que chegaram a 40%, tá? Bom, 2022 a gente sabe que foi bizarro, só que a gente teve uma queda grotesca em dezembro de 2022, né? A Argentina acabou superando o Brasil em relação a negociações em relação à Binance, tá? Cara, 2022 baseado, né, em quebra e quebradeira pesada, a Binance viu aí a queda do seu volume global em 44%, né? A Coinbase em 42%, né? A corretora Femex diminuiu o volume dela em 76%, tá? O menor potencial de baixa aí foi percebido pela BitGet, que é inclusive patrocinadora aqui do canal, que é parceira do canal, que ganhou aí destaque na sua conquista ainda, que teve e perdeu 8% do volume. Então delas aí foi a que menor, eu acho, perdeu de volume de mercado, que foi a BitGet, que é parceira do canal, e que aparentemente ainda continua bem forte em relação à movimentação, tá? É o que parece. Bom, a Argentina é o terceiro país que mais negocia na Binance,
né? Isso aí também não é de se assustar, uma vez que a gente tem uma inflação grotescamente alta e o hub de cripto na Argentina sempre foi muito mais desenvolvido do que o hub brasileiro, tá? Bom, uma das coisas que eu queria comentar com vocês, galera, tá, é que saiu o relatório, tá? Então, pra galera, ó, pra rapaziada, gente, vocês que não estão, primeiro, no grupo do Telegram, tá? Então, galera, tem um grupo do Telegram aí embaixo, tá? Para vocês seguirem. Tem um grupo do NAC Invest. Entrem aqui, que vocês vão ter acesso aqui ao NAC Invest Follow Up, que vocês têm acesso aqui ao grupo do NAC Invest, onde que eu publiquei o relatório, tá? Eu fiz um relatório sobre perspectivas de 2023, o ano da acumulação, tá? Então aqui a gente fala sobre o preço do Bitcoin, uma análise on-chain, né? Então, baseado em custo base, o quanto tempo durou a acumulação nas últimas vezes, nos últimos períodos do Bitcoin, nos últimos ciclos. Falamos sobre os balanços das corretoras e a adoção brasileira que cresceu em 2022, tá? E por fim, a gente destaca aqui a inflação e a taxa de juros para esse ano, tá bom? Esse relatório está bem legal. Vou botar o link aqui embaixo para vocês terem acesso a ele, tá bom? Dê uma lida aqui no relatório que ficou bem top, viu? Esse relatório tá bem legal e tá super simples de dar uma olhada. Bom, para preço de Bitcoin, galera, vamos aqui então dar uma olhada pelo Vector, tá? Agora tô com acesso ao Vector e ao Profit da Neológica, parceiros do canal. Então, galera da Neológica, valeu aí por mais um apoio. Fico muito, muito feliz aí da parceria com vocês. Agora que tá tudo liberado, a gente pode falar, né? Então, galera, quem quiser, eu vou botar também, pegar o código, né, de link. Quem tiver interesse em utilizar o Vector e o Pro, o Vector Pro ou o Profit, manda um DM para mim ali pelo WhatsApp, pelo Instagram, desculpa, que eu mando as informações para vocês. Eu vou pegar tudinho, eu vou botar aqui embaixo também para vocês terem acesso, tá bom? Bom, pro Bitcoin, galera, ainda espero a volta, tá? Aqui pelo menos pro 17k, 17.600, para a gente ter uma volta de reteste aqui embaixo, tá? Tendo uma volta de reteste aqui embaixo, eu já espero pelo menos que a gente tenha uma regressão, tá? Uma repercussão aqui de preço e a gente volte a ser negociado pelo menos a 20, 22 mil dólares, tá? Isso é dar uma boa volta pelo menos pro Bitcoinzinho, né? Dar uma animada. A gente já tem as médias aqui tentando, tá? Voltar à medida em que o preço vai corrigindo, né? A gente tem a média já de 40 apontada para cima e a média de 80 também querendo apontar para cima, tá? Então possivelmente a gente pode estar tendo uma reversão de preço, o que eu ficaria bem atento, tá? Bom, ainda como eu não passei todos os meus indicadores, só vou mostrar aqui uma entrada que eu fiz. Bom, eu fiz uma entrada aqui ontem, né, galera, pelo NAC Super Trend, que é uma compra a longo prazo, tá? Então aqui, ó, tá a minha entrada de compra com o meu stop aqui embaixo dessa barra, tá? Isso aqui é uma estratégia tendencial que eu utilizo e passo na mentoria, técnica validada, né? Mesma história de sempre, com um bom backtesting, né? A gente acerta aí 32% de vezes e tem um Profit Factor de 15,76, tá? Ou seja, toda vez que eu acerto, quando eu acerto e multiplico meu patrimônio, aí minha entrada por 15, coisa pra caralho, né? Só que coisas legais, essa estratégia que o drawdown dela é baixo, ou seja, só pago taxa. Quando dá errado, não é que dá errado ruim, muito ruim. Ela fica meio que no 0 a 0, tá? Então, quando ela acerta de mão cheia, e quando ela erra, eu pago taxa, tá? Ou fico num prejuízo pequenininho. Então, isso aqui é a NAC Super Trend, que é uma estratégia tendencial dela. Tô já presente nela aqui, tá?
só para mostrar para vocês, tá? Então eu vou começar a parar de utilizar o TradingView, vou começar a usar o Profit e o Vector aqui, né? Como aqui ainda não está marcado porque eu ainda não fiz o API dela, eu ainda não, vocês não conseguem ver a minha entrada, tá? Mas a tendência é eu continuar utilizando essa estratégia, tá? Mas é aqui, ó, tá? Então eu entrei ontem a 17.900 no fechamento da candle. Até avisei vocês, né? No Informanax. E porra, deu uma puta de uma paulada, né, rapaziada? Se a gente for ver aqui no dia de ontem, a gente tá falando aqui já de uma alta de 5% mais alavancagem, né? Então, eu sempre jogo com 3x, então tô com 15% aqui nessa estratégia, tá bom? Vamos ver a tela onde ela vai invalidar, né? Porque ela é uma estratégia, como eu falei, seguidora de tendência. Então ela provavelmente vai invalidar quando a gente tiver as médias de 80 e a média de 40 invertendo para baixo, tá? Se a gente tiver uma inversão de médias aqui, ela também deve começar a já dar stop na minha estratégia, tá bom? Bom, galera, basicamente por hoje era isso, tá? Lembrando que domingo, como sempre, a gente tem o nosso Crypto Sunday, específico aí para parte também de cripto, notícias de mercado, a gente sempre traz alguma coisinha, tá bom? E é isso, galera, fico por aqui hoje. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscreva se você é novo no canal, né? A gente tem muito conteúdo novo aqui e com uma nova pegada, tá bom? Galera, beijão para todo mundo aí, um bom final de semana, a gente se vê no domingo, no nosso tradicional programa de domingo, Crypto Sunday Talks, galera. Valeu, um forte abraço e tchau, tchau!